Obrigado, secretária Verena. Queria aproveitar também para saudar a presença do subsecretário de Participação Social, Jorge Luiz, e queria saudar também, com muita alegria, a presença da nossa vice-presidente da FONIT, a Josilma Dutra, né, que está aqui fazendo parte da audiência com a gente. Agora, o próximo inscrito, nós temos mais 5 inscritos. Então, eu estou propondo que na fala do Sidney, da Preser, que é o próximo inscrito, que a gente encerre as inscrições. Bom, Sidney, próximo inscrito, depois do Sidney, a Thalília. Boa noite a todas e a todos, boa noite à mesa. Na última audiência lá em região oceânica, eu falei sobre a região leste. Desculpe, meu nome é Sidney, eu estou presidente da Associação de Preservação Ambiental de Várzea das Moças, região leste. Na última audiência eu falei sobre o abandono da região leste e falei sobre o caos no trânsito que existe lá, só que eu não tinha dados para isso, eu não tinha as informações. Aí passei o final de semana dando uma olhada no plano, é muito longo, mas consegui pegar alguns dados que são importantes. Eu queria começar com um assunto que foi polêmico na última audiência, que era sobre a constatação de que Niterói é uma cidade, não é mais uma cidade dormitório, muito pelo contrário. Na página 19 do volume 2 do plano, entre aspas, abre aspas, segundo dados do censo de 2010, os movimentos que tem Niterói como destino representam mais do que o dobro daqueles do qual é a origem. Ou seja, chegam mais pessoas para trabalhar ou estudar em Niterói do que saem de Niterói com esse objetivo para outra cidade. Os números são, de acordo com o censo 2010, saem de Niterói 85 mil pessoas, vêm para Niterói 176 mil pessoas. Na página 20 está escrito: Niterói é uma área que tem maior atração do que saída em relação aos deslocamentos pendulares. Desta forma, considera-se importante a identificação geográfica da origem e destino desses deslocamentos, que permitam levantar alguns aspectos como o volume, a distância e também a área de influência em educação, trabalho, que são de suma importância, por exemplo, para o planejamento das ações voltadas para a mobilidade. Traduzindo, esse diagnóstico adverte como de suma importância considerar esse deslocamento para ações voltadas para a mobilidade. Em nenhum outro lugar do plano, eu olhei bastante ele, eu não vi essa advertência tão clara como essa aqui. Então a pergunta que temos a fazer, segundo o próprio diagnóstico, é de onde vêm e como vêm essas pessoas. Boa parte dessa resposta está na página 54 do volume 2, que é transporte coletivo. Niterói tem hoje 54 linhas de ônibus que transportam a média mensal de 98.362 pessoas por linha, ou seja, 3.278 por dia. As duas linhas de ônibus, que em números absolutos mais transportam os passageiros, chegando a ser muito maior do que o dobro da maioria das outras, são as linhas 46 e 48, Várzea das Moças, Rio do Ouro. Essas duas linhas transportam mensalmente a média de 836 mil passageiros, diariamente 27.870. Aqui está respondido onde fica uma das importantes portas de entrada desse deslocamento. Nos horários de pico, pela manhã e à tarde, é uma correria para sair de um ônibus e pegar o outro, lá em Várzea. Sem contar as filas enormes e os ônibus parados em fila dupla e às vezes em fila tripla, pois, como disse, são 5 linhas fazendo pontos finais e 2 linhas fazendo paradas, num espaço de 300 metros. Tudo isso sem considerar o trânsito no verão rumo às praias. É um caos total. Portanto, não há como desconsiderar a necessidade urgente de construir um terminal de ônibus em Várzea das Moças, assim como repensar a conexão viária da região leste para a região oceânica e Pendotiba. É imperativo que a solução para este problema seja contemplada na revisão do Plano Diretor de Niterói. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Sidney. Ainda depois da Kátia Enes, é isso? Boa noite. Não, depois dela. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Thalília, né? Sou moradora de Niterói, nasci aqui,
e estou hoje na assessoria do deputado Flávio Serafini. A gente tem acompanhado as últimas audiências, ele não pôde vir porque está em uma outra agenda, então queria trazer aqui alguns elementos de acúmulo coletivo sobre esse processo de construção, né, de revisão, na verdade, do plano diretor. O primeiro ponto que a gente queria trazer, eu sei que já foi colocado, a secretária já fez colocações sobre ele, mas é inevitável que a gente reforce, porque para nós isso é muito caro, né? A gente tem uma avaliação de que tem sido feito um processo muito precário de participação popular. Concordamos que a intenção é ouvir mais, mas o que nos parece, nas últimas 2 audiências nessa, né, com bastante esvaziadas, sem cartazes nos locais onde serão as audiências, é que não há uma disposição muito satisfatória de ouvir a população sobre um processo que vai determinar os rumos da cidade nos próximos 10 anos. Para nós isso é bastante preocupante, né? É um processo aligerado, com 4 audiências em 2 semanas. É difícil ouvir a população num processo tão curto que vai gerar, né, para determinar um cenário que vai ser apresentado uma semana depois das audiências. Então, para nós é importante que para os próximos espaços de deliberação a gente tenha uma participação popular maior. E para nós isso evidencia um pouco a quem interessa esse processo todo. Para nós a leitura que a gente fez do plano está muito claro que é um plano que reforça uma ocupação predatória da cidade de Niterói, né? Para nós há uma manutenção prevista no plano dos interesses da especulação imobiliária. Isso é um problema para a população como um todo, né? E quem leu o Globo de domingo, queria ler um trechinho aqui, a carta do presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário, e lê o plano diretor, não sabe muito bem o que é o interesse da especulação e o que é o plano que deveria ser interesse da população. Queria ler um trechinho, né? Porque nos parece que o plano se propõe a ser um potencializador das oportunidades de ampliação dos investimentos imobiliários na cidade. E para nós isso não é positivo. Para nós isso não é bom para a população. A carta, né, do presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário diz o seguinte, é um trechinho dela. A defasagem do plano diretor da cidade e dos planos urbanísticos de várias regiões geraram insegurança jurídica que combina em restrições a novos empreendimentos na cidade. Nos cálculos da ADEME Niterói, dentro de 2 anos não haverá estoque de imóveis novos ou em final de construção. O retorno, e aí segue, o retorno do investimento em imóveis será potencializado pelas mudanças urbanísticas em curso, que, segundo ele, mas nós discordamos, beneficiarão a cidade como um todo. Para nós, infelizmente, a posição do setor imobiliário, dos investimentos e ampliação dos espaços imobiliários de Niterói está em consonância com o plano diretor, o que para nós não é um avanço para a população de Niterói. É um desejo evidente, claro, de uma manutenção da verticalização da cidade, né? Que se expanda essa verticalização para bairros como na região de Pendotiba, do centro, como já vem ocorrendo em Santa Rosa, Jardim Caraí. Eu fui moradora de Santa Rosa e quando eu morava lá há 7 anos era casa, só casa. Hoje você tem um quarteirão ali na Doutor Sardim que tem pelo menos 5 prédios em construção, fora os outros milhares que foram construídos nos últimos anos. Então, isso está também revelado no plano. E eu queria, para concluir, porque eu acho que meu tempo já deve estar terminando, um trechinho do plano que parece que eu não sei o que é o plano diretor e o que é a carta, né, do presidente da ADEME. O plano diz o seguinte: segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Niterói, os empresários do mercado imobiliário que investem na cidade não possuem segurança jurídica durante o processo de estruturação imobiliária. E aí ele segue. Entendem que regiões como Pendotiba e Leste necessitam de regras específicas que definam parâmetros urbanísticos para concluir, para a implantação de novos empreendimentos sob um novo ordenamento urbano, assim como apontam a necessidade de revisão dos parâmetros da região norte e oceânica. Nós também nos preocupamos com a necessidade de espaços para se expandir em Niterói. A gente quer que tenha no plano um mapeamento melhor dos vazios urbanos, mas não para a especulação imobiliária. Que os vazios urbanos sejam pensados para a construção de moradias de interesse popular, habitação popular de interesse especial social. Então é fundamental que a gente tenha um plano que esteja a serviço da população e não no reforço de uma lógica imobiliária, né, que vem sendo construída nos últimos anos na cidade. Então, boa noite a todos. A gente espera que a gente tenha um processo mais democrático.
Depois da Cátia, o Rafael Bueno. Boa noite. Meu nome é Kátia Enes e eu observei a palestra que foi feita no início e alguns dados me deixaram um pouco apreensivos. Em primeiro ponto, os dados todos foram, ou pelo menos a maioria deles, colhidos no ano de 2010, ou seja, há 5 anos atrás. Portanto, o que já era temerário nos dados deve estar muito pior. Outro ponto que verifiquei, que parece que não está sendo, pelo menos pela importância evocada aqui pela plateia ou mesmo pelo projeto, é a questão da infraestrutura da cidade. Águas e esgotos, fiação externa, no caso aérea, a questão de gás, né? E toda uma infraestrutura básica que é necessária para a cidade. 3 regiões jogando resíduos na Baía de Guanabara é algo altamente preocupante, porque a Baía de Guanabara hoje já tem um índice muito grande de poluição. E se essas águas não são devidamente tratadas, nós estamos aumentando o problema. Então o município, com parceria com o Estado, já deveria estar verificando esse tipo de problema e essas regiões que estão jogando diretamente resíduos na Baía de Guanabara estão sendo estruturadas para que as águas sejam tratadas ou outro tipo de estação de águas esteja sendo montados nessas regiões para que o que se polui não esteja sendo tão grave. Outra questão que me chamou a atenção foi sobre a região norte estar tendo um decréscimo de população. Isso me leva a crer que está sendo esquecida pelo município. Fonseca e adjacências. As pessoas querem qualidade de vida. E quando não têm qualidade de vida, elas procuram outras. A questão também das praias da Bahia, com um grande número de pessoas habitando ali e na maioria, edifícios, também é preocupante. Não há uma obra de infraestrutura na cidade sendo feita, como falei, de águas de esgotos, de transportes urbanos, de aumento de vias. Isso está se tornando insuportável, porque Niterói hoje, em Niterói não se anda e não se vive. Isso está acarretando, inclusive, o aumento da criminalidade em Niterói. Porque quando você tem um nicho que se é dado como sendo um nicho de valorização capital, é óbvio que vai haver criminalidade. Em cima disso, o aumento das comunidades que estão circulando essas áreas está crescendo exponencialmente. E eu não estou vendo nenhuma medida para que isso seja coibido. Então, é preocupante e deve ser colocado em pauta nesse plano diretor uma visão mais agressiva com a infraestrutura da cidade e também com o cuidado. Conclua, por favor, Cátia. Com o cuidado para que nós, cidadãos niteroenses, não sejamos vítimas de planos que só visam, digamos assim, como a colega aqui falou, né? Especulações imobiliárias e planos que aviltam a nossa cidade, que não deveria ser assim. Agradeço a atenção. Rafael Bueno, depois do Rafael, Wagner Mora. Grande professor Wagner. Boa noite, meu nome é Rafael Bueno Cury, eu sou de família tradicional de Niterói, morador de Itacoatiara e advogado de meio ambiente, especialista há 20 anos. Participei do último plano de revisão do PUR, em 2002, incluindo 2004. Participo assiduamente de todas as audiências públicas há mais de 20 anos na cidade. E vejo a participação das pessoas com muito gosto. E venho dar minha contribuição aqui, mais uma vez, ao plano diretor.
É importantíssimo que se veja de forma definitiva a infraestrutura das praias, todas de Niterói, sem exclusão, praias de Bahia, de Guanabara ou praias oceânicas, porque para o entendimento, praias da Bahia e de Oceânica, todas são de Bahia, umas oceânicas e outras internas, porque de acordo com o Elmomado, Baía de Guanabara vai até a praia de Itaipu, a única praia que estaria externa seria Itacoatiara, contemplando banheiro público em todas as praias, posto de salva-vida, porque se perdem muitas vidas em Niterói por conta da água. Que seja respeitada a propriedade privada, que seja respeitada a dignidade das pessoas, na acessibilidade da informação, que seja respeitada a livre iniciativa das pessoas em suas propriedades desenvolverem atividades de serviço, comércio ou econômicas necessárias ao sustento da vida. E o discurso da colega e de outras pessoas mais, as áreas vazias, elas não foram devidamente ocupadas ou desenvolvidas por insegurança da qualidade pública em proporcionar ou direcionar o seu uso. Hoje a gente encontra essas dificuldades em comunidades pesqueiras da Resex de Itaipu, com ocupações que poderiam já ter sido regularizadas. Vejamos o caso de Imbuí, vejamos o caso em outros locais, em Várzea das Moças, em parte do Caramujo, em outros lugares assim que poderiam ter e devem ter um trabalho mais sério de regularização fundiária até para as pessoas mais desassistidas nesse sentido, porque não tem como nós termos hoje já configurado todo o quadro urbanístico de Niterói, a possibilidade de não se regularizar as casas devidamente construídas há mais de 20 anos, ou 15 anos, ou 30 anos, nesse sentido. E assim, deixando bem assim, um ponto para avançar, devemos pensar na sustentabilidade do nosso município, com grandes cisternas de água, para daqui a 10 anos não estar dependendo dos rios que vêm de Friburgo ou que não vão ser consumidos por outros municípios na nossa entorno. E procurar profundamente reutilizar as águas fluviais vindas das chuvas e das encostas nesse sentido. Fica esses pontos como para os próximos 10 anos, que a gente saiba lidar com os patrimônios que o município tem, valorize as pessoas aqui dentro e saibamos tornar, não saturar a nossa qualidade de vida, porque a gente, pelos dados colocados, há um trânsito, um fluxo de ida e vinda do nosso município muito grande, e a gente precisa fazer o cercado ou a infraestrutura para poder acolher e as pessoas irem embora de forma saudável e tranquila, levar alguma coisa de boa e educada que a nossa sociedade pode produzir. Fica a nossa resposta. Obrigado, Rafael. Professor Wagner, depois do professor Wagner, o Lucas. Vou ficar em pé mesmo, vou ficar em pé. Olha só, eu não preparei nada para escrever, cheguei um pouquinho mais tarde, mas eu só quero fazer um comunicado que eu tenho 2 Facebook. Um é Wagner Morgan de Almeida e o outro se chama Niterói Mutilada.
e as mensagens às vezes se repetem. Por que Niterói mutilado? Porque Niterói está mutilado. E Wagner Morgan, porque todo mundo já me conhece, por ter o nome completo. Eu vou pegar o gancho, primeiro, dizer que eu fico contente que, mesmo que a metodologia do diagnóstico não seja aquela que na última reunião eu comentei, que não me agrada muito, de qualquer forma, Verena, vocês estão ouvindo a comunidade, estão anotando, estão cadastrando tudo isso, mesmo que os documentos que vocês pesquisaram em 2010, nós vamos ter que atualizar. E ficou bem claro da última vez que eu falei que tem que se fazer revisões das normas existentes, daquelas que foram mudadas, alteradas, etc. Então eu vou falar de algumas coisas importantes. Primeiro, pegar o gancho, elogiando a sua proposta, reforçando aqui na frente de todo mundo e pedindo a Jô, para junto com o restante dos movimentos sociais, das associações de pescadores, o pessoal aqui de Boa Viagem, a comunidade tradicional da ilha da Conceição, né? Então, tem comunidades tradicionais, até tem um arquiteto nosso da prefeitura, o Ramon Abedjar, fez um trabalho com as comunidades, maquetes, tudo, e tem uma história do lugar, que esse lugar é anterior até quando existia a Baía de São Lourenço, isso vai desde o século XIX, e também essa discussão do Imbuí, que eu, no meu e-mail, botei várias mensagens dizendo que militar não é dono de nada, ele só tem direito de uso. Isso é uma grande mentira. Então, eu acho que se a gente, no plano diretor, garantir essas unidades, esses conjuntos habitacionais como comunidades tradicionais, é importante. Agora, eu acho que a Jô pode juntar com a comunidade os argumentos para passar isso para o plano diretor. E tem discussões que é ou não é a comunidade da Tiririca, é ou não é. Tem várias coisas que a gente tem que discutir. Inclusive, eu passei no meu Facebook, vocês por favor olhem lá, porque até de 2005 até 2013, quando eu cheguei em 2005 de Brasília e voltei a dar aula na universidade até 2013, e em 2012, 2013, 2011, 12, 13 eu fui conselheiro do Compur, eu escrevi 200 cartas para a comunidade. Agora, ontem escrevi a carta 201 e essa semana eu vou fazer a carta 202. Então, na 201 eu estou falando que o programa Minha Casa Minha Vida precisa atender os interesses dos munícipes. Tem que seguir as regras, porque o Minha Casa Minha Vida, as regras são muito boas. Infelizmente, está sendo desvirtuado porque os planos diretores não estão premiando as EIs, as zonas de interesse social. E esse problema das EIs promove nos governos a criação dos PLIs, que na verdade não atendem o interesse das demandas. Na reunião passada você mostrou um mapa, eu não quis falar para não criar conflito, mas faltou 3 favelas ali na Avenida Central. A favela do Rato, a outra não estava lá mapeada. Então, eu acho que isso, a Faminite devia pensar nos temas, nos mapas temáticos, que devia ser feito com a comunidade e repassado para eles. Então, um mapa temático de onde seriam as áreas de interesse social e um mapa temático onde seriam as comunidades tradicionais. Na verdade, nós estamos trabalhando com as populações que ficam excluídas no espaço urbano. Então, essa segregação espacial e segregação social, ela é visível com a qualidade construtiva, com a busca do mercado imobiliário, tudo isso nós já sabemos. Então, eu vou, para encerrar meu tempo, eu vou pedir que vocês da comunidade, todo mundo pense com mais clareza, e isso eu quero que depois quem está aqui passe isso para o Fabiano,
porque eu gostei demais da fala do Fabiano, que me parece do seu secretário do mais sensato, sem querer dizer que você não é sensato, mas ele é mais sensato. Eu concordo. Não é? Ele falou uma coisa muito importante, não é a revitalização. Revitalizar você pode tirar e revitalizar. A obra do Oscar Niemeyer é uma revitalização. Mas você revitalizar nem sempre é restaurar. E restaurar nem sempre é preservar, que pode engessar. O que nós temos que usar a palavra certa. Nós temos que requalificar os nossos espaços urbanos, requalificar as nossas edificações históricas, para evitar o que aconteceu na década de 80, no começo do fim de 70, começo de 80, quando Niterói não pôde apitar nada, porque o prefeito era biônico. Então fizeram uma série de erros. Esses erros históricos precisam ser levantados e citados no plano diretor. Por favor, professor. Para encerrar, eu queria, Verena, que você pensasse que o OUC é uma operação urbana consorciada, um instrumento maravilhoso, que bem usado, você pode aplicar na cidade inteira, escolher os gargalos da cidade, escolher onde estão os problemas físicos, territoriais, onde estão as necessidades dos planos de alinhamento, alargamento de rua, aumento de praças e definição de espaços públicos, e aplicar ao UC não para o interesse imobiliário, mas para o interesse da própria cidade. Eu peço que vocês revejam a necessidade, porque quando eu era conselheiro com a Cristina Monerá, nós mapeamos várias AUCs em Caraí e nas áreas mais densas para melhorar o sistema viário. Tem várias opções de usar o... Não é só para favorecer o interesse do especulador, não. É só isso. Muito obrigado, professor Wagner. Lucas, depois da Laura. Oi, boa noite. Eu me inscrevi assim um pouco instigado pela fala da secretária, que até acho que a dinâmica é até um pouco diferente das audiências anteriores. Ela buscou um pouco responder os questionamentos, né, minimamente da população. Mas eu me inscrevi porque eu me senti um pouco inquieto com essas respostas, né? Sempre colocando para os outros, talvez a responsabilidade que seja até do próprio executivo. Como a questão da convocação para a participação popular. É claro que todos nós podemos chamar os outros para participar, mas quem tem um contrato de 16 milhões de publicidade tem o dever, né, de usar esse dinheiro para proporcionar uma gestão minimamente democrática, né? Chamar esse recurso tem que ser utilizado para isso, assim, para chamar a população para participar desses fóruns, né? E não para fazer propaganda de governo. Passar a responsabilidade quando falar, muito obrigado, Cíntia, pelos dados, né? A gente passa os dados, né, porque a gente desconfia do que está colocado ali. Na última audiência foi falar sobre os licenciamentos, né, e como os dados do PUR, né, que falavam de 1.600, no plano diretor falava de 40, no caso de Pendotiba, porque a gente fala porque a gente desconfia, porque não tem esse grau de confiança, assim. É claro que a participação nesses ambientes servem para essa troca, mas não dá para jogar a responsabilidade para os outros. Não dá, a Secretaria de Habitação vai ser muito importante para mapear esses vazios, mas tem que chamar para si a responsabilidade disso, né? Eu digo isso porque a gente, por esse calendário assodado, o que adianta a gente ficar falando, né? A gente tem tempo para ler um diagnóstico de 1000 páginas. O que adianta a gente ficar falando? Vai ter a última audiência de diagnóstico quinta-feira e não tem nada proposto. A prefeitura vai divulgar quando uma nova versão do diagnóstico, porque só foi falado que vai ser apresentada uma nova os cenários daqui a 2 semanas. Mas aí, se foi assimilada tanta informação assim, vamos lá, vamos divulgar uma nova versão do diagnóstico, vamos
é uma fase de apresentação do diagnóstico ou uma fase de produção de um diagnóstico? Então eu acho que a prefeitura tem o dever de apresentar um novo diagnóstico e que se estenda um pouco esse prazo, porque se apresentar um prazo, os cenários daqui a 2 semanas, para mim, esses cenários já estão prontos. O que foi falado aqui está sendo ignorado. Essa é a realidade. Os cenários já estão prontos, eles já foram feitos pela Fundação Getúlio Vargas. Então, só para terminar, eu queria assim, que vocês deixassem mais claro, claro que é uma fase de diagnóstico, mas tem uma perspectiva, eu acho até legítimo que um governo eleito apresente num plano diretor uma proposta de um projeto de cidade, não só um projeto de uma padaria, aqui uma proposta de um projeto de cidade. E voltando até a matéria que a Thalíria trouxe, né, do jornal, do Globo, que ela falou da carta do presidente da ADEME. Por favor. Mas a capa do caderno Morar Bem é Niterói valorizada. Niterói é a 3ª melhor cidade do país para se investir em imóveis. Quero saber se essa é a visão da prefeitura, se é buscar a valorização imobiliária. É isso? Isso faz parte das propostas da prefeitura? Faz parte do projeto de cidade da prefeitura? Se no plano diretor, que pode ter instrumentos para garantir que essa valorização imobiliária recrudesça um pouquinho, reduza um pouquinho, que isso pode ser importante para a população, porque a valorização imobiliária é boa para quem investe em imóvel, mas não é boa para quem mora, para quem é expulso, quem paga aluguel, quem é expulso porque ocupa uma área que virou valorizada e a especulação imobiliária quer tomar. Eu quero que vocês respondam assim, se a valorização imobiliária é um desejo de vocês? Obrigado. Laura, depois eu. Boa noite a todas e todos. Eu represento aqui o mandato Henrique Vieira, presidente da Comissão de Meio Ambiente, que quero também comentar, assim como a Cíntia muito bem registrou, não está presente aqui hoje por conta de uma agenda de audiências nessa cidade que coincidem com os dias e isso não é interessante para o próprio debate. Enfim, fui instigada também a falar, a me manifestar, muito por conta do que foi apresentado pelo Paulo Bidegan. Me preocupou na medida em que esta cidade tem diversos planos e até o momento, nem no plano urbanístico de Pendotiba, nem nessas apresentações do plano diretor, foi apresentada qualquer articulação com os planos que já existem como o Projeto Orla. O que há com relação ao Projeto Orla, que foi, segundo o próprio Ministério Público Federal já registrou, foi engavetado nessa gestão municipal. O Projeto Orla foi uma iniciativa ministerial, foi um projeto que desenvolveu inúmeras oficinas com as comunidades, com diversos setores da sociedade, inclusive com as comunidades tradicionais de toda a Orla, todas as comunidades tiveram a oportunidade de debater, de expor, de propor, e nada disso está sendo apresentado ou considerado até o momento, pelo menos. Então, em nome dessas comunidades, eu acho que não dá para falar em plano de parque na Orla sem considerar os usos prioritários da Orla, porque Niterói, por sua própria geografia, desde sempre abrigou comunidades de povos coletores, de povos pescadores, e esses povos hoje estão em todas as praias ainda desenvolvendo suas atividades sem qualquer infraestrutura. Não há, até o momento, mesmo onde foi criada a reserva estadual, que é administrada pela INEA, mas a prefeitura, apesar de fazer parte do conselho da Resex, até o momento não apresentou políticas públicas efetivas para as comunidades tradicionais. E é lamentável dizer que a presença hoje das famílias aqui representadas da aldeia do Ingui se deve a um embate com o nosso exército. Afinal de contas, para que Niterói precisa daquele espaço com aparato militar daquele tamanho que, quando houve a demolição de 3 casas na aldeia do Ingui, o Exército colocou para essa missão, essa tarefa, barco, helicóptero
inúmeros caminhões com tropa. Foi assim, um momento de guerra em nossa cidade, e a nossa cidade não se rebelou contra isso. Que poder é esse? Para que precisamos do Exército com aquele aparato, inclusive vedando o acesso a uma praia na entrada da Baía de Guanabara, que só podem frequentar, provavelmente os moradores da aldeia do Ingui têm até dificuldade de frequentar, mas quem é de fora precisa apresentar carteira. Virou um clube de militares aquela praia. Isso é um absurdo, isso é uma excrescência. Então eu acho que a gente não pode continuar aceitando que o Exército ocupe aquele espaço em nossa cidade, expulse famílias tradicionais que ali estão instaladas há pelo menos uma centena de anos ou mais, e estavam ali desde antes do Exército ali fazer seu forte, sua fortificação, seja lá o que for aquilo. E afinal de contas, o plano diretor não vai debater esse espaço da cidade? A aldeia do Ingui teve sim, e foi importante o reconhecimento através do decreto do prefeito, mas isso não basta. Eles estão com uma sentença sobre suas cabeças, que deve agora, em novembro, ser, enfim, sua fase final de decisão. E como fica isso? Como Niterói aceita que o Exército gaste recursos com aparato bélico, militar, contra famílias simples? 3 casas demolidas, e a outra, não dá para não comentar, que a outra de apenas uma família dividida em 3 casas, teve 2 casas demolidas por uma sentença judicial que considerava que elas ocupavam áreas de uso comum. Esse argumento já foi totalmente desmontado pela UF. O professor Ronaldo Lobão e sua equipe já demonstraram que aquelas 2 casas que foram demolidas na Praia do Sossego não estavam nem em terreno da União. Então, houve ali outro absurdo. Então, nós já somamos 3 casas da aldeia do Ingui, 2 casas na Praia do Sossego, e é assim que Niterói lida com suas comunidades de orla. Então, não dá para continuar dessa maneira. E se o plano diretor apenas for aceitar que a nossa orla se presta a um parque público para lazer, então eu serei contra. Parque público, sim, mas considerando os diversos usos e o uso prioritário de quem dele vive para desenvolver sua cultura, sua vida, seu espaço de viver. Obrigada.